Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar semanal. O tema que eu vos trago hoje é referente às matérias-primas, onde as matérias-primas ao longo deste ano foram grande alvo de destaque, nomeadamente o petróleo, que atingiu pela primeira vez valores negativos dos seus contratos, mas também, por outro lado, vimos o ouro bater novos máximos históricos e também outros metais preciosos, nomeadamente a prata, aqui a atingirem valorizações bastante interessantes. E isso será então esse o nosso principal assunto a falar no webinar especial de hoje. Antes disso, antes de avançarmos, olhando aqui só para as principais notícias que marcaram aqui esta semana, que poderão ainda marcar também esta semana, e fazendo aqui um breve apanhado daquilo que aconteceu na semana anterior. Portanto, a nova estirpe do coronavírus volta aqui a assombrar um bocado os mercados, volta aqui a causar algum pânico nos investidores e é notório aqui os sell-offs nos principais índices globais. Também temos as matérias-primas, de certo modo, expostas a isto. Depois de ter sido anunciado esta nova estirpe, nós assistimos a uma valorização do ouro, sendo que rapidamente também acabou por anular esses ganhos. Tivemos também desvalorizações no petróleo, que, como é natural, as medidas de confinamento, aliás, este ano foi extremamente prejudicial para o petróleo, devido aqui à falta de procura desta matéria-prima. Por outro lado, tivemos também a Fed na semana passada a deixar as suas taxas de juros inalteradas e tivemos aqui algumas alterações no seu programa de quantitative easing, o seu programa de compra de ativos por parte da Reserva Federal. Assistimos também à Bitcoin a bater finalmente a barreira dos 20 mil e a avançar até um pouco mais, portanto a atingir um pouco mais de 23 mil dólares. Portanto aqui Bitcoin a atingir novos máximos históricos e a chamar também muita atenção dos investidores. Tivemos também, e aliás ainda estamos aqui a ter as negociações em torno do Brexit, que tem estado aqui a mexer um pouco nos mercados e aqui a Libra a ficar extremamente exposta a estas negociações e a falta de acordo também aqui a mexer um pouco nos índices, mas como principal prejudicado claramente aqui a Libra. No dia de ontem foi estabelecido aqui um novo pacote de estímulos à economia norte-americana, na ordem dos 900 mil milhões, portanto, aqui também que poderá ser um bom fator a impulsionar mais os mercados, nomeadamente o mercado acionista. A nível desta semana, não temos assim grandes dados macroeconómicos. Aliás, esta semana adivinhava-se até bastante calma, mas aqui a nova estirpe do coronavírus acabou por agitar um pouco mais os mercados. De qualquer maneira, a nível de calendário económico, não temos assim grandes marcos a destacar. Aliás, esta semana até será mais curta, uma vez que se coloca aqui o Natal e aqui as épocas festivas não só representam menores períodos de volatilidade, mas também os mercados, os índices, as ações, acabam por ficar encerradas para férias. É das poucas alturas do ano em que isso de facto acontece. Portanto, prosseguindo então para a nossa apresentação e tocando aqui ainda na questão da política monetária adotada aqui pela Fed, que na reunião passada acabou por não surpreender o mercado. Portanto, a Fed não surpreendeu. Os níveis das taxas de juros devem ficar inalterados e devem arrondar os valores perto de 0 e 0,25%, portanto, aqui nos próximos anos, sendo que a aplicação de taxas de juros negativas é algo que não é esperado neste momento. Por outro lado, temos também aqui o tamanho do programa de quantitative easing, então, a ficar pelo menos a 120 mil milhões de dólares americanos por mês. Portanto, aqui uma forte intervenção da Reserva Federal na economia americana para tentar minimizar os danos causados pela pandemia, sendo que houve aqui algumas mudanças sobre a perspectiva do quantitative easing, pois a Reserva Federal espera que a compra aqui dos títulos continue até que exista um progresso substancial no que diz respeito às metas que a Reserva Federal entende que são aquelas que são mais viáveis para a economia. Portanto, há esta ressalva que foi dita na reunião passada, que de facto, enquanto não houver um progresso
substancial, então aí não se vai deixar de aplicar aqui o programa de compra de dívida pública. A destacar também, durante a reunião, mais um membro do que anteriormente tinha acontecido, vê a possibilidade de haver aqui um aumento nas taxas de juros em 2023, portanto isto poderá aqui já significar uma recuperação mais acentuada e mais positiva da economia norte-americana. A reação do mercado à conferência de imprensa de Jerome Powell foi limitada, portanto nós assistimos numa fase inicial a um dólar a valorizar e por consequência a alguns índices a desvalorizarem. Por outro lado, acabámos a sessão com os índices em alta, o ouro também em alta e o dólar, por sua vez, aqui a desvalorizar. Portanto, focando aqui no tópico desta semana, que eu estava a dizer, portanto, matérias-primas, um dos grandes destaques aqui para 2020 e vamos aqui ver também os principais vencedores e os principais perdedores ou prejudicados ao longo deste ano. As projeções foram melhores por parte da Fed, se bem que continuam bastante incertas. Portanto, durante a reunião da Fed, houve aqui projeções sobre a economia, onde as projeções em torno da economia americana não refletem só a economia americana, mas também a economia global, na verdade. Houve aqui, e à semelhança daquilo que a OCDE também já tinha avançado, onde dos poucos países que vai apresentar ou irá apresentar um crescimento do seu PIB será a China, mas este ano fica então marcado por uma contração do PIB. Sendo que a Fed a Fed avança até que poderá haver aqui uma contração menor do PIB para este ano do que aqueles que inicialmente estavam a contar. Apesar das notícias otimistas sobre a vacina, o Powell ainda não mostra grande otimismo no mercado oeste, até para não levar às euforias recentes que nós assistimos após o anúncio da vacina da Pfizer e, portanto, volta a reforçar que as perspectivas permanecem muito incertas. E como podemos ver aqui no gráfico, na tabela ao lado, temos aqui então as perspectivas por parte da Reserva Federal para o ano atual e para os próximos 3 anos, portanto aqui a nível do crescimento do PIB, a nível do crescimento ou da taxa de desemprego, a nível também de inflação, que é um fator extremamente importante no que diz respeito ao valor da moeda e portanto aqui a ser bastante interessante aqui a ver qual é que são as perspectivas aqui da Reserva Federal. Que estas perspectivas acabam por também influenciar muito os metais preciosos e outras matérias-primas. Portanto, a nível das matérias-primas, como podemos ver, temos aqui o mercado entre os principais vencedores e os principais perdedores. Portanto, reparem aqui que, sendo que estas duas matérias-primas acabam por ser muito limitadas para o investidor comum, portanto, nem sequer vamos considerá-las, e depois temos aqui a prata aqui a registrar valorizações bastante interessantes. Por outro lado, temos, e como já tínhamos visto, então aqui o petróleo e derivados do petróleo aqui a registarem grandes quedas. Temos também o café e o cacau, que foram os principais prejudicados devido à falta de procura por esta matéria-prima e acabaram aqui por registrar fortes quedas. Por outro lado, metais preciosos também devido aqui ao grande impulsionador que tem sido o ouro que tem o papel de ativo de refúgio e que naturalmente este ano acabou por registrar aqui fortes valorizações e chegando então a bater novos máximos históricos. Ora, esse movimento acabou por impulsionar também as matérias-primas, os metais preciosos, perdão, e lá está, temos aqui alguns metais preciosos até a ter melhor performance do que o ouro, nomeadamente o cobre e também a prata. E o cobre já vamos mais à frente ver, o cobre também, à semelhança da prata, tem tido aqui umas movimentações bastante interessantes. Portanto, reparem aqui, a procura por ETFs da prata, aqui no gráfico do lado direito, subiu substancialmente. Portanto, no último trimestre houve aqui uma grande procura por parte dos investidores em ETFs de prata
Isso é algo bastante positivo. Isto cria aqui perspectivas bastante positivas para a prata, até porque reparem que a prata tem vindo a valorizar e o nível de procura dos investidores não tem sido assim muito elevado. Ora, este último trimestre do ano revela-se muito mais elevado, onde a procura excede muito mais do que todos os anos, os últimos anos. Reparem que nós temos aqui historial desde 2006 e, portanto, aqui poderá dar aqui algumas boas informações e boas perspectivas para que a prata possa então continuar a valorizar. Além disso, o dólar americano fraco acaba por também ajudar a impulsionar aqui os metais preciosos em alta. O preço do cobre também tem sido muito interessante. O desempenho do cobre é uma das matérias-primas com o melhor desempenho. Subiu apenas 25% ao longo deste ano, mas se contabilizarmos desde o pico da pandemia, em março, o preço já registrou ganhos de 70%. Portanto, só no ano é algo muito, muito interessante. A China é um dos grandes responsáveis, começou então a importar quantidades recordes de petróleo e fez com que os inventários começassem então a atingir níveis mínimos. Nós neste momento estamos a atingir níveis dos últimos 5 anos de inventários de cobre, e isso faz com que não só se reflita aqui o nível e a elevada procura que existe em torno deste metal precioso, mas também aqui a oferta limitada que existe e que poderá aqui aumentar, como é lógico, mas que existe e acaba aqui por impulsionar os preços em alta. Goldman Sachs já avançou até que o cobre, o preço por onça, pela tonelada, poderá chegar aos 9,5, portanto aqui perspectivas bastante positivas, e isso poderá aqui ajudar a que o preço possa aqui então ter margem de progressão muito maior do que aquela que já existe. Portanto, aqui como podem ver no gráfico, temos aqui a evolução aqui do cobre e de facto aqui a ter movimentações muito, muito interessantes e aqui os investidores e estas valorizações também acabam por ser correspondentes aqui à parte da grande procura que existe por veículos com menos emissões de CO2, ou seja, mais renováveis, que as suas componentes são aqui em grande parte utilizadas com o cobre. Há bocado estava a dizer 9.5, eu peço desculpem por o lapso, 9.500, portanto, toneladas. Portanto, aqui a cotação é exata. Café, por outro lado, aqui um dos principais prejudicados, como estava a dizer. Portanto, como nós podemos ver, e mesmo se incluirmos aqui o rollover no café, acaba por a performance, o desempenho do café ser bastante limitado este ano, devido também à falta de procura e a dificuldade de escoar aqui alguns produtos para o resto do mundo, não só devido à falta de procura, mas também devido a todos os congestionamentos que têm existido devido aqui às barreiras, às limitações dos tráfegos aéreos. Os preços do petróleo aqui a representar movimentações bastante interessantes. Portanto, reparem que nós conseguimos ver que o petróleo poderá ser uma das matérias-primas que melhor poderá recuperar ao longo de 2021. Isto porquê? Porque o retomar da normalidade da economia faz com que não só a nível interno, a nível nacional de cada economia, possa aqui haver um maior consumo por parte desta matéria-prima
do consumo da população, mas também se o tráfego aéreo voltar a assumir valores ou começar a recuperar de forma mais gradual, claro que existe aqui uma maior procura por esta matéria-prima. Devem também reparar que existe, e em novembro saiu um relatório em que a procura por veículos elétricos ou híbridos tem estado a aumentar bastante e isso tem influenciado também, como estava a dizer, aqui o preço do cobre, uma vez que as componentes são feitas de cobre, e aqui também poderá haver algumas limitações na valorização do petróleo. Portanto, eventualmente poderá ser algo mais difícil de assistirmos a uma valorização do petróleo para os valores que anteriormente existiam. Aliás, Goldman Sachs e Bloomberg também já tinham avançado que o petróleo poderá estagnar, ou pelo menos no próximo ano poderá ser negociado apenas até aos 60, 55 dólares o barril. Portanto, poderá ser uma das limitações nesse sentido. Portanto, aqui temos alguns aspectos interessantes ao longo deste ano, nomeadamente as matérias-primas. Da minha parte é tudo. Resta-me desejar-vos a continuação de uma boa semana, bons negócios e também, se for o caso, boas festas.